Não há lugar melhor para estar do que na presença de Jesus, e não há melhor lugar para estar do que com a família de Jesus. Amém? Eu me chamo Tércio. Boa noite, igreja. Sou discípulo de Jesus, vivendo a minha restauração, um dia de cada vez, com as minhas lutas da carne contra a ira, pensamentos impuros, orgulho, procrastinação. Sou casado com essa moça linda chamada Débora, e juntos em março celebramos os primeiros 20 anos do nosso casamento, e somos pais do Noah. Deus é bom. Nós estamos praticamente no meio dessa série que chama Teu Reino, e eu queria relembrar com você o que é a série e o que a gente já ouviu até aqui. A série Teu Reino, ela traz reflexões sobre o Sermão do Monte, e ela nos propõe algumas reflexões como viver uma vida dedicada e agradável a Deus, transparente, cheia de amor e graça, com amor e discernimento. Quais os principais ensinamentos de Jesus aos seus discípulos? Como viver a vida cristã hoje? O que é? Onde está? E quem sou eu no reino de Deus? O Sermão do Monte foi o apelo de Jesus aos seus seguidores para serem diferentes. O reino anunciado é uma contracultura, e por isso a arte com a cidade de ponta cabeça. Um conjunto de valores e padrões distintos evocados na compreensão da oração que diz: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Essa é uma síntese do que nós estamos vendo nessa série, em janeiro e fevereiro. E o que a gente já viu até aqui, o que Deus já nos ensinou foi, com o pastor Caio, na primeira mensagem, nós fomos confrontados sobre uma porta larga e um caminho amplo, e também sobre uma porta estreita e um apertado caminho, e desafiados a fazer escolhas, essas escolhas. A segunda mensagem, com o pastor Tércio, nós nos perguntamos como buscar orientação da vontade de Deus em nossa vida e para as nossas decisões. E nós consideramos então esses passos e nessa ordem. No domingo passado, o pastor Maidana nos ministrou uma reflexão muito importante. Por que me chama o Senhor se não fazem o que eu digo? Na história do homem prudente e do homem sensato, Jesus chama atenção para a contradição existente em professá-lo como Senhor, mas não obedecer o que ele diz. E uma das frases bem profundas foi: obediência pressupõe renúncia, ou como a gente gosta de dizer, uma escolha, muitas renúncias. Hoje a gente vai focar em outro pequeno trecho desse sermão e ver quais as implicações dessa palavra para a nossa vida hoje, como discípulo, como igreja de Jesus, no nosso templo. A gente vai ler o texto de Mateus, do capítulo 5, de 13 a 16. Se você quiser, você pode acompanhar na tua Bíblia, mas a gente vai projetar aqui uma versão que eu acho que ainda não está tão difundida assim nas plataformas digitais, que é a versão A Mensagem. Então eu vou fazer a leitura aqui e você acompanha. Mateus 5, de 13 a 16, diz assim: permitam-me dizer por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui para ser o sal que traz sabor divino à terra. Se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa: vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar. Mantenham sua casa aberta, que a generosidade seja a marca da vida de vocês. Mostrando-se acessíveis aos outros, vocês motivarão as pessoas a se aproximarem de Deus, o generoso Pai do céu. Vamos orar?
Deus amado, muito obrigado por aquilo que já fomos ministrados nessa noite. Obrigado, Deus, pelas canções, pelos projetos sociais que podemos conhecer um pouco, pela consagração, ó Deus, de parte daquilo que Tu tens nos entregue. Nesse momento, ó Pai, que a nossa mente e o nosso coração possam estar intencionalmente voltados a ouvir o Teu Espírito, que está aqui e que tem a liberdade para nos falar, para nos traduzir, para nos trazer o que Tu tens para dizer para cada coração. Usa, Senhor, a minha vida como Teu vaso, para trazer o que Tu tens para nós essa noite. Em nome de Jesus, amém. A gente vai falar sobre sal e luz. E pela manhã nós não tínhamos os nossos irmãos surdos aqui, mas eu fiz uma menção de que se você, para que a gente realmente nos dessemos conta de que para falar em luz, eu preciso ver, para falar em sal, eu preciso sentir o sabor. Eu não sei se você tem todos os teus sentidos. O importante é a gente ter essa ciência de que a ausência de um só desses sentidos já exige que a mensagem, tal como a Ana está fazendo aqui nesse momento, que ela seja adaptada, que ela seja comunicada de uma outra forma. E, por vezes, essa pequena transmissão, essa pequena adaptação pode gerar uma certa perda no que, de fato, ou na essência daquela mensagem. Fica muito mais difícil transmitir. Então, se no teu coração você já puder agradecer a Deus por poder estar aqui com todos os teus sentidos em funcionamento, lembra que talvez tenham pessoas que precisam da nossa ajuda para fazer parte desse universo que ou não vê as cores desse mundo, ou não sente o sabor. Vamos voltar para a nossa palavra. Jesus disse: vocês estão aqui para ser o sal que traz sabor divino à terra. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Que palavra é essa de Jesus? Uma palavra direta, forte, desafiadora. E se a gente considerar a quem Jesus estava se dirigindo nesse momento, nós poderíamos dizer até impossível. Eli Stanley Jones, ou Eli Stanley Jones, foi um missionário na Índia por mais de 50 anos. Ele era amigo do Gandhi, e na África ele era chamado de o Reconciliador. Ele foi confidente do presidente norte-americano Franklin Roosevelt, e ele chegou a ser indicado mais de uma vez para o Prêmio Nobel da Paz. E o que ele disse sobre o Sermão do Monte foi o seguinte: que audácia dizer para um grupo de ex-pescadores, numa colina, num lugar tão remoto do mundo, que eles seriam a única esperança do mundo, queriam salvar o mundo da putrificação moral e da escuridão moral. Nós damos graças a Deus por aqueles discípulos, por homens que, em recebendo, entendendo a responsabilidade, recebendo esse chamado, fizeram com que o Evangelho chegasse até nós hoje. Muitas vezes pagando com a própria vida. E hoje a responsabilidade é minha, é tua. Essa palavra de Jesus é para nós diante de um mundo que apodrece desde sempre. O texto de 1 João diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno, ou o mundo jaz no maligno. Que mundo era esse quando Jesus estava se dirigindo aos discípulos? Que mundo é esse hoje? O mundo estava em trevas e o mundo vive nas trevas. Nós podemos dizer que hoje que nós temos uma sociedade que é consumista, narcisista, hedonista, violenta, gananciosa, que gasta dinheiro
para ter mais dinheiro, onde a lógica é individual, não há lugar para o em comum, aonde a justiça e a igualdade não fazem parte do jogo. Nós vivemos numa época da pós-verdade, onde o que é dito não tem valor, não tem credibilidade, não tem autenticidade. E a mentira acaba se tornando verdade por repetição. O jornalista Walter Cronkite, ele disse, antigamente a imprensa dizia que algo aconteceu, e você decidia o que pensar. Hoje, a imprensa diz o que você deve pensar, e você decide se aquilo realmente aconteceu ou não. Há uma inversão total e completa. Ok, mas a gente não chegou no mundo ontem, pelo menos pela carinha de quem eu estou vendo aqui, e isso já está claro para nós. Ou pelo menos deveria estar. Porque eu creio que ainda muitos não veem dessa forma. Muitos talvez ainda estão naquela vibe, né? Ah, tá ruim, mas tá bom. Daqui a pouco dá uma melhorada. Eu acho que por vezes a gente não se dá conta de que a casa está caindo. De que o cheiro da fumaça não é o churrasquinho. É o prédio que está pegando fogo. Vamos dar uma olhada junto nessas imagens aqui. Elas foram tiradas no fatídico 11 de setembro. Essa primeira imagem é o que você esperaria como reação das pessoas diante do fato que aconteceu. Ainda que não soubessem, muitos só foram saber no outro dia o que estava acontecendo, mas essa era a reação esperada. Só que nesse mesmo dia, nós temos pelo menos algumas outras imagens que mostram outras reações. Por exemplo, alguém que estava fazendo o seu trabalho, estava entregando uma encomenda. Alguém que tirou foto da barriga do bebê que vai nascer, e ao fundo, as torres em chamas. Um pai ou uma mãe que parou para tirar foto do filho, as torres já estavam caindo. Uma mãe com um bebê, tem uma fumaça lá, não sei o que está acontecendo. E até os amigos, alegremente conversando à beira do rio. A casa caindo, mas eu acho que é o churrasquinho da esquina, está pegando fogo. Um pouco mais para a gente se dar conta dessa nossa realidade. 2 bilhões e 500 milhões de pessoas não têm o que comer no mundo. 1 bilhão e 800 milhões de pessoas não têm água potável. A cada 3 segundos, uma criança morre de fome. Em São Paulo, são mais de 14 mil moradores de rua, mais de 50 mil na favela. Em Porto Alegre, são mais de 4 mil moradores de rua. A corrupção no Brasil faz com que a economia, ou fez, né, graças a Deus, pelos movimentos que aconteceram, mas fazia com que a economia perdesse todos os anos cerca de 30 bilhões de reais. Talvez a gente se dê conta, talvez a gente se aperceba um pouquinho mais do que está acontecendo no mundo quando nós somos chocados com alguma tragédia. E a mais recente é a de Brumadinho, em Minas Gerais. Uma semana após o rompimento, as informações de ontem foram 121 mortes e ainda 226 pessoas desaparecidas. As imagens são chocantes. Só que, como se não bastasse, uma tragédia anunciada nem sempre gera mudança, nem sempre prevê ou tenta trabalhar para evitar isso no futuro. Sabe por quê? Em 2016, eu tive o privilégio de trabalhar junto com um grupo de amigos, engenheiros, doutores, gente muito estudada mesmo em várias áreas da engenharia, e eles montaram um projeto para fazer frente à solução do problema que aconteceu naquele ano, 2016, que foi na barragem da Samarco em Mariana. Problema gigantesco, e a solução tinha que ser adequada a isso. E numa dessas conversas com eles, já se sabia que Mariana era apenas a ponta do iceberg. Outras iriam, ou estavam prestes a acontecer.
E uma reportagem de dezembro daquele ano dizia que o Brasil poderia virar uma fábrica de Marianas. E do depoimento da coordenadora do Greenpeace, a Fabiana Alves, ela disse: não vai ser só o rompimento da barragem Samarco. Outros empreendimentos vão ter outros problemas, já que não se está levando a sério o licenciamento ambiental. Trágico. Esse é o nosso mundo. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Isso não quer dizer que a gente não possa fazer o bem, que a gente não possa ter atos de justiça. Afinal de contas, nós trazemos a imagem de Deus em nós. A questão é que ela é uma imagem que está corrompida, que ela está distorcida. E esses nossos atos de bondade e de justiça, eles não têm mérito nenhum diante de Deus. O texto de Isaías 64 diz: todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Ou seja, como se eu e você tentássemos fazer algo melhor por nós mesmos. Eu não sei qual é a visão que você tem do mundo em que a gente vive. Eu não sei se para você o mundo está em chamas, ou se ele ainda é um bom lugar para se viver. A verdade é, o mundo é mau, porque o homem é mau. E ele não quer se submeter à vontade do Criador. E essa diferença de como você percebe, se percebe e percebe o mundo, é que vai dar o tom do teu compromisso com a palavra de Jesus. Nós estamos aqui para ser sal da terra e luz do mundo. E Jesus deixa claro que existe uma diferença entre os seus discípulos e o mundo. Quando ele diz: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Ele faz uma diferença. Então, o que é ser sal e luz nesse mundo? Sal, NaCl, cloreto de sódio, um tempero, um conservante, um remédio e até um indicador para a vida. Esse cara aí é meio sem sal, né? O sal já foi um dos bens mais desejados da história humana, inclusive gerando guerras. A sua principal fonte, a gente sabe, é a água do mar. Ele é uma necessidade vital para nós. Sem sódio, o nosso organismo seria incapaz de transportar os nutrientes ou o próprio oxigênio e transmitir impulsos nervosos e mover músculos, inclusive o nosso coração. Sem sal, não seria possível estocar uma quantidade de alimentos num mundo sem geladeiras, algo que ainda acontece nos dias de hoje. Sal era imprescindível para os soldados romanos, que por vezes eram pagos em sal. E daí a palavrinha, né? Salário soldo. Salário o soldo. O soldado que recebeu seu pagamento em sal. Para os judeus, ele simboliza a eterna aliança de Deus com o povo de Israel. Acontece que na sexta-noite os judeus molham o pão do Shabá no sal. E a explicação é porque o sal é um preservador. E com isso eles estão simbolizando que aquela refeição não é só mais uma mera experiência transitória, mas sim um momento que vai durar por toda a eternidade. Jesus, ao dizer, vocês são o sal da terra, ele está ressaltando que qualidade do sal? O ato de preservar, de evitar a deterioração. O mundo está apodrecendo e não pode impedir a própria deterioração. O sal pode interromper ou retardar o processo da putrificação, da corrupção moral e social. Só que para fazer isso, para ter efeito essa ação, o sal precisa ser esfregado. No caso, no alimento, na carne. O ato de preservar pressupõe contato,
Relacionamento. Nós precisamos nos esfregar nas pessoas. É só uma ilustração, tá, gente? Mas a metáfora aqui é influência. Nós somos chamados a gerar influência, a ser influência, não para controlar. Nossa missão não é controlar nem julgar o mundo, mas preservar o que é bom. A nossa missão é salvar o mundo da putrificação e da insipidez. Relacionamento, influência. É importante a gente lembrar que o propósito de nossa vida no reino não tem nada a ver com o nosso bem-estar. Não. A gente não foi chamado para um reino para agora está tudo bem, está tudo certo. Não. Jesus disse, no mundo tereis muitas aflições. E isso implica em ser sal, em poder salgar, gerar essa picância, agregar valor no mundo, num estágio tão avançado de podridão. Um mundo que tira a minha paz, que tira a minha saúde, tira o meu dinheiro, tira o meu tempo. É nesse mundo que eu fui chamado a ser sal. Em 2012, a gente foi morar num apartamento aqui na Zona Norte, e logo nos primeiros meses, o síndico do condomínio me chamou de cantinho assim, o vizinho aí está reclamando do teu cachorro. Ah, é? Para minha surpresa, muitos anos já que a gente já morava em Porto Alegre e moramos em outros apartamentos e sempre com a mesma cachorra, mas ok, ela está incomodando. Quem é a pessoa? E eu vi que ele estava um pouco receoso, e disse, não, fulano. Me diz quem é, porque eu vou lá tentar conversar com ele. Fui, bati na porta, me apresentei, sou fulano de tal, soube que a minha cachorra está te incomodando e tal. Ele tentou dar algumas razões. Eu disse, olha, eu vou... E eu tentei sugerir alguma solução ali na hora. Olha, eu tenho um horário assim, uma porta assado, quem sabe. Não, o que tu vai fazer não me interessa. Bom. Poxa, como é que eu vou saber se resolveu ou não o problema? O cara não quer conversa. E isso durou todo o tempo, quase 5 anos que a gente morou ali, era uma reclamação atrás da outra. E demorou para perceber, mas a gente acabou percebendo que era uma pessoa que tinha problemas de relacionamento com outras, e esse assunto específico, no nosso caso, se tornou pessoal. Isso foi até o ponto de eu participar de uma reunião de condomínio e tentar resolver, e eu saio de lá escorraçado. Havia um certo acordo ali entre aqueles moradores, que não gostavam de animais, estimação, e eu chego em casa e digo, coração, nós temos 2 alternativas. Ou a gente vai para a justiça, com todas as razões e o apoio de outros vizinhos e tudo mais, ou a gente entende que talvez aqui deu, né? Vamos nos mover. E Deus abriu as portas e nos abençoou com onde a gente mora hoje, né? Uma casa num condomínio, presentão de Deus também para a nossa vida. Esse assunto para nós ele tinha ficado resolvido, né? Porque nós entendemos que tínhamos dado o passo para tentar resolver, mas não conseguimos, né, ter esse relacionamento. Alguns meses atrás, o vizinho de fundos da nossa casa, chegaram novos moradores e eles começaram a fazer uma obra. O final dessa obra era a instalação de uma calha, que foi devidamente colocada do nosso lado do muro. A Débora estava em casa, ela tentou argumentar, conversar com a pessoa que estava instalando, e a resposta foi, não tem outro jeito, vai ficar assim. O que fazer? Vou usar aquilo que, como morador de um prédio ou de um condomínio, né? Olha, eu vou acessar aquilo que vale para todo mundo, as regras, enfim. E fiz um chamado, e aí, para nossa surpresa, uma semana depois, não só a calha, mas todo o telhado tinha sido retirado. Passaram-se quase 2 meses, estavam fazendo de novo o telhado,
Quando encerrou o telhado, a calha foi colocada do lado dele, certinho, e aí a finalização passou de novo para o nosso lado. Colocou uma calha, seria uma algerosa, né? Foi para o nosso lado do muro. O que fazer? Vou abrir um chamado de novo e tal. Isso foi numa sexta-feira à tarde. Como da primeira vez tinha demorado para chegar essa informação, a gente imaginava que ia também levar alguns dias. Só que a informação chegou para eles, a notificação chegou para eles no sábado de manhã. E, de repente, a gente começou a ouvir xingamentos, começou a ouvir uma gritaria, uma agitação na casa do vizinho, e o vizinho dizendo que ia me matar, que ele não sabia com quem que eu estava me metendo, que ele ia me dar um tiro, que ele ia me dar uma facada. E pensa numa pessoa que não tem Jesus no coração nesse momento. Era essa pessoa. Isso gerou tensão em nós. Eu estava naquele momento fazendo a mensagem que o Tércio trouxe para a gente nessa série. Eu não consegui mais me concentrar, nós ficamos tensos, nós nos fechamos em casa, tira os cachorros do quintal, vai matar os cachorros. Esse cara está muito irado. E, poxa, eu preciso conversar com ele, a gente precisa se entender, não dá para ser dessa forma. Aí a Débora disse assim, quem sabe leva alguém contigo, uma testemunha, né? E no nosso condomínio ali, tem o Marcelo e a Fábio, né? Tem o pastor Ranulfo, tem o Diego e a Raquel, tem outras pessoas aqui da nossa igreja que também moram lá. Quem sabe fala com o Ranulfo. Fui até a casa do Ranulfo, né? Fui ligeirinho lá, o Ranulfo vai comigo de testemunha, né? Cheguei lá, o Ranulfo não está em casa. Aí eu volto para casa. Eu sabia o que eu tinha que fazer, mas no fundo eu estava querendo deixar que alguém resolvesse aquele problema para mim. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que naquele momento me encorajou a fazer o que era necessário ser feito. Enquanto eu procrastinava, lembra, essa é uma das minhas lutas, deixa, semana que vem já vai estar mais tranquilo, aí a coisa anda. A minha esposa já ia assim, não, agora, já. Por ela tinha ido no muro ali para resolver o assunto, né? E aí, então, ela disse, eu vou junto. Então, nós fomos juntos. Demos a volta, né, na quadra. Pum. A gente já estava em oração, nós oramos antes e eu sabia que a reação podia ser a mais estranha possível. Esse cara podia realmente abrir a porta e voar no meu pescoço ou fazer alguma coisa nesse sentido. Mas a nossa decisão na oração não foi para que se resolvesse um assunto ali que ficou mal feito como obra. A nossa intenção nós precisamos fazer diferença. Nós precisamos ser influência. E então a esposa dele veio, nós começamos a conversar com ela e em seguida ele apareceu. Ele estava mais calmo e nós conseguimos conversar e eu consegui entender as razões dele. Ele era um morador novo, ele fez a primeira obra sem a orientação do regulamento interno e quando o pessoal foi tirar a calha, viu que o telhado não estava de acordo, ele já tinha gasto um bom valor, ele teve que retirar e fazer tudo de novo. E diante desse relato dele, nós nos olhamos e a minha colocação para ele foi a seguinte, o seu Antônio e a dona Mara, seu Antônio, a gente não vai mexer no muro agora, então deixa como está. A gente não precisa mexer. Inclusive, se o senhor quiser fazer a solução toda no muro, me chama, a gente racha o valor e tal. Resumo da história, nós fomos convidados para entrar na casa deles, fomos conhecer a obra que eles tinham feito, conhecemos parte da família e saímos dali com o coração em paz, porque era isso que deveria ter sido feito já no começo. Ser sal é isso, é pagar o preço, é anunciar o Evangelho o tempo todo com a minha vida, meu testemunho, não necessariamente com o meu discurso. Aliás, se eu não estou sendo a expressão do amor de Jesus, se eu não estou sendo a Bíblia que o mundo lê, então de nada vale eu andar com Jesus,
e querer fazê-lo conhecido. A ideia para cristão é pequeno Cristo. E nós precisamos ser um reflexo claro de Jesus e da obra dele. Só pode ser sal quem se arrepende de verdade, quem gera novas atitudes, quem entendeu a importância daquele texto de Romanos 12, que diz: não vos conformeis. Só que ao mesmo tempo, ser sal é sumir. Não é isso que acontece com o sal, quando ele é colocado na comida? Ele some, você não vê o sal. Ele não aparece. E eu? Será que eu estou escolhendo a hora de ser sal? Será que eu estou querendo aparecer mais do que o meu propósito? O quão protagonista eu acho que eu sou ainda nesse reino? Ser sal é ser irmão, é chorar com os que choram, é ter ação, atitude. Se eu me converti a Jesus, eu preciso me converter às pessoas. Jesus amava as pessoas. Eu não preciso classificar, eu nem posso classificar o pecado das pessoas para justificar quando eu vou agir ou não. O sal tem uma característica interessante. Ele não estraga por ser uma molécula orgânica. Ele não é degradado por micro-organismos, assim como o açúcar. Por vezes, o sal ele pode absorver demais umidade e ele se torna impróprio para o uso. Só que é muito fácil de reverter isso. Você aumenta a temperatura e o sal volta a ser sal, para poder ser usado. Agora, tem uma coisa que acontece com o sal. Ele não estraga, mas ele pode ser contaminado. E o sal contaminado por impurezas, ele se torna inútil e até perigoso para ser utilizado. Essa contaminação que a gente fala, por vezes ela salta aos olhos, ela é bem visível. Mas na maioria das vezes, a contaminação ela é sutil. Jesus lavou os pés dos discípulos, porque a gente anda num mundo que é sujo. A gente lava as mãos antes de fazer alguma refeição, porque existe a sujeira. O perigo da contaminação é real. Na época de Jesus, o sal era indispensável na apresentação de alguns dos sacrifícios no templo dos judeus. Então, quando o sal era recolhido do Mar Morto, que tem em grande quantidade, uma boa parte desse sal era para ser usado na alimentação, outra parte na preservação dos alimentos, outra parte para a medicina, e tem uma parte, que eu imagino que seja aquela que ficasse mais próxima ao chão, que essa perdia a função. Por quê? Porque ele estava misturado com a sujeira do chão. Ele estava impuro. Ele se misturou. E esse sal, então, ele era guardado em depósitos para ser usado no inverno de Jerusalém, que tem um pouco de neve, e era jogado, então, no mármore do templo dos judeus, para que não ficasse tão escorregadio. É esse sal que Jesus está dizendo que ele não serve para mais nada, a não ser pisado pelos homens. Quando nós somos contaminados, nós passamos de salvadores da sociedade a simples material de pavimentação de estrada. Como sal, eu e você, nós temos a responsabilidade de interceder, de orar por mudança, por arrependimento, por salvação. Se a minha identidade for comprometida, se eu for negligente, eu vou ser lançado fora. Eu não vou ter valor, eu não vou ter utilidade. Eu não vou ter meu lugar para Deus nem para o mundo. Eu me torno um inútil. A nossa salinidade, a nossa capacidade de salgar, de cumprir com o meu propósito no mundo, é o nosso caráter. Cuide do seu caráter, que Deus cuida da sua reputação. Agora, se para preservar o sal precisa ser usado em quantidade, de forma intencional, esfregado, em grande quantidade,
Para dar sabor, é importante ter equilíbrio, certo? A culinária é assim. A gente não usa uma xícara de sal, a gente usa uma pitada, uma colherinha. Você já tentou comer algo que foi salgado além da conta? Às vezes dá, mas a gente lembrou que acho que foi o primeiro almoço que a gente teve como casados, primeiro almoço como casados, juntos, morando na mesma casa, foi fora. Era uma carne que foi salgada, e a Débora me disse, ela não tinha noção das medidas. Já foi bem melhor do que a minha mãe, que colocou vagem crua na mesa para comer, não fazia ideia, no primeiro almoço que ela fez. Então não tinha essa medida, não tinha mão ainda. Em Colossenses, a gente lê um texto que diz assim: sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. O apóstolo Paulo está aqui sugerindo sabedoria no trato com os de fora. Saber como e quando usar o que Deus me deu. O que eu faço pode até estar sendo certo, mas não na intensidade, não na medida certa. E eu acho que por vezes nós salgamos demais, ou além da conta, e podemos até estar exigindo que as pessoas aceitem. Jesus atraía crianças. Você acha que um ranzinza autoritário atrai uma criança? Você acha que uma pessoa que está sendo falsa atrai uma criança? Jesus atraía as pessoas, atraía multidões. Era uma ginástica para conseguir ficar sozinho ou só com os discípulos. Pensando em Jesus como nosso modelo, como nós temos agido? Será que eu sou um repelente ou um atraente? Que tipo de sal você pretende ser? A que finalidade você quer servir? Jesus também disse que nós deveríamos ser a luz do mundo. E desde o princípio, né? Em Gênesis 1:3 disse Deus, haja luz e houve luz. Luz é o fenômeno físico que possibilita a visão no homem. A luz é em boa parte responsável pela vida na Terra. Todas as cores são uma combinação da nossa capacidade óptica com o efeito que a luz produz sobre os objetos. E por isso nós vemos cores diferentes. Dizem que o olho humano consegue distinguir até 350 mil cores. Eu acredito que as mulheres conseguem. Eu acho que nós homens ficamos com as cores do arco-íris. Jesus disse, vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. O mundo é um lugar escuro, não tem luz própria. E dessa forma o ser humano já utilizou vários instrumentos para iluminar o ambiente onde ele vive. Fogueiras, tochas, velas, lamparinas, lampiões, lâmpadas, abajures, lustres, luminárias, lanternas. Talvez essa tenha sido a matéria que mais evoluiu depois da grande descoberta de Thomas Edison, em 1879, quando descobriu a lâmpada. E ainda segue evoluindo. Foi uma importante mudança na história da humanidade. Assim como o sal, a luz também possui diferentes usos e funções. No último domingo à noite, a gente saiu daqui e estava com um casal de amigos. Na verdade, eles são padrinhos do nosso casamento e hoje eles moram em Curitiba. Então, nós levamos eles para conhecer ali. Ele gosta muito de avião, é engenheiro, né? Então, a gente sentou ali no Boulevard e ficou assistindo ali os aviões pousarem. E me chamou a atenção aquela pista extremamente iluminada. São muitas luzes mesmo. E aí eu estou olhando para a pista e daqui a pouco eu olho para cima, um poste com uma luz de LED, e eu me dou conta, sim, todas elas iluminam. Mas elas têm propósitos diferentes, certo? Acho que a da pista dos aviões é para dar direção. Um poste de luz pode ser a luz do poste, pode ser para dar segurança, tem luz que é só para decorar.
Tem luz que é para informar, tem luz que é para dar ritmo, tem luz que aquece, né? E tem luz que até serve para enganar. Se o sal diz respeito ao nosso caráter, a luz diz respeito ao nosso testemunho. O texto diz: se faço de vocês portadores da luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Eu quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar. E eu lembro sempre da minha cunhada, quando eu levo essa frase: você nasceu para brilhar. Sim, é verdade, você nasceu para brilhar. Mas brilhar para quê? Qual o propósito? O brilho dessa luz são as obras que glorificam a Deus. A manifestação visível da fé cristã, quando eu proclamo com palavras e com atos. Eu e você somos a lâmpada. Jesus é a luz. As pessoas precisam louvar a luz e não a lâmpada. Em João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não ficará tateando no escuro. A minha luz é para a vida toda. Sabe a razão pela qual muitas vezes eu e você não cumprimos o propósito, o plano perfeito que Jesus tem, que Deus tem para as nossas vidas? É porque nós não sabemos quem nós somos. E um dos nossos aspectos da nossa identidade é ser luz. A figura da luz, nosso testemunho é revelação. É nossa responsabilidade viver e manifestar o que Jesus nos ensinou. O que Jesus nos ensinou? Revelar o Pai. Efésios 1,18 diz: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. E em 2 Coríntios nós lemos: mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus dessa era, quem é o Deus dessa era? O Deus dessa era, o diabo, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Jesus revelou o Pai. Ele, que era a luz, revelou o Pai. Por que Jesus foi chamado de luz? Que tipo de revelação ele trouxe? Jesus revelou o Pai. O texto de João 12 diz: então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. O mundo está em trevas, e tal como um cego de nascença, ele vai rumo à perdição, a condenação eterna. Jesus trouxe luz espiritual, o verdadeiro conhecimento de Deus. Quem o segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus esteve para revelar o Pai, revelar a Deus, para manifestá-lo nessa terra. E eu e você temos a mesma responsabilidade. Não parecida, a mesma responsabilidade. Nós fomos comissionados. Ser cristão não é apenas ter um código de conduta diferente. É revelar Deus na terra. Ser luz aos que estão em trevas. Não sei se você conhece o pastor Carlos Macor. Eu tive uma conversa com ele uma vez, contando da experiência, o que me chamou a atenção numa viagem que eu fiz ao Canadá, em 2007. E eu percebi que as pessoas são muito honestas, são muito generosas, são cordiais, elementos que fazem um cristão pensar: poxa, como é que eu vou ser diferente aqui? Porque aparentemente está tudo em ordem. As pessoas, o índice de... quer saber o que é a notícia lá? Pelo menos na época que eu estava lá, o menino que caiu de bicicleta na rua. Isso era notícia no jornal. Então, assim, uma disparidade, como fazer diferença? Como ser luz, como ser sal, numa sociedade onde aparentemente
valores cristãos estão presentes. E o pastor Carlos McCord me disse o seguinte: é fato que em sociedades como o Canadá e os Estados Unidos, que foram colonizadas por cristãos, existe uma manifestação cristã na maneira de viver. E aí ele usou a ilustração de uma pedra no fundo do rio. É como uma pedra no fundo do rio. Ela está envolta em água. Só que se você tira essa pedra do fundo do rio e bota ela fora, no chão, essa pedra está seca. Ela logo seca. E se você quebrar essa pedra dentro dela, ela está seca. Ou seja, não é algo que as pessoas vivem de dentro para fora. É apenas a reprodução daquilo que já existia. 1 João 4 diz: ninguém jamais viu a Deus. Isso é verdade. Só que o mesmo texto diz: Deus é amor. O amor é a manifestação dele, do que ele é. O amor é a essência de Deus. E quando nós andamos em amor, nós revelamos a Deus. Francisco de Assis dizia: pregue o evangelho o tempo todo. Se necessário, use palavras. A força da nossa pregação não está apenas no que a gente diz, mas na maneira como a gente vive. Eu citei antes aquele missionário na África que era amigo de Gandhi. Conta-se que Gandhi foi um importante líder na história moderna. Apesar de ser hindu, ele admirava muito Jesus. E, por vezes, ele citava trechos do Sermão do Monte. E esse missionário, Stanley Jones, se encontrou com Gandhi e disse: Gandhi, você está sempre recitando, falando de Jesus, mas por que tu é tão inflexível? Por que tu rejeitas a Cristo na tua vida? E ao que Gandhi teria dito para ele: eu não rejeito a Cristo. Eu amo o teu Cristo. Eu só acho que alguns de vocês, cristãos, são muito diferentes do Cristo que eu conheço. Provavelmente essa rejeição dele se deu porque, quando ele ainda era jovem, ele estava lendo a Bíblia, e ele foi a um culto. E ao chegar na escadaria da igreja, um ancião sul-africano branco barrou a entrada dele. Usou uma palavra que eles usam pejorativa, né? Para quem é morador, um kafir, e não deixou ele entrar. Uma igreja onde falta o amor de Cristo não é igreja, mas um túmulo para a fé. O que eu faço para ser luz? Nossos dois maiores inimigos da nossa fé são o medo e a dúvida. Não tenham medo dos que matam o corpo, diz o texto, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo do inferno. E em Tiago nós lemos: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Como nós temos esse tesouro em vaso de barro, ser sal e ser luz, num vaso de barro, essa fragilidade, essa nossa limitação carnal, por vezes, nos gera medo e dúvida. E isso impede que Deus se manifeste em nós e através de nós. Só que na medida certa, sentir medo, que é positivo, o ruim seria o pânico, e dúvida, é importante para que a gente reconheça que sozinhos nós não conseguimos, que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Nós precisamos nos quebrantar, nós precisamos nos arrepender e nos humilhar para que Jesus quebre esse vaso e então a luz dele apareça. O que eu faço para ser luz? Eu faço uma oração como decreto de falência. É isso que eu faço. Eu reconheço que por mim mesmo e sozinho eu não consigo. Eu reconheço que eu só vou ser luz se a graça me abastecer, se o Espírito Santo falar comigo, se eu ouvir a sua voz, o que ele tem para me dizer. Eu preciso ser luz nele. Que tipo de luz você quer ser?
A que finalidade você quer servir? Ser sal e luz no mundo implica em 3 pontos. Implica em diferença, implica em responsabilidade e implica em se dar e se gastar. Implica em diferença. Jesus já disse, a igreja e o mundo são dois ambientes diferentes e a relação entre elas é necessária para que nós possamos ser sal e luz. Eu só consigo ser sal e luz se eu estiver do outro lado. Eu preciso reconhecer, perceber essa diferença. Eu preciso aceitar a responsabilidade que essa diferença me traz. Nós não podemos falhar com o mundo. Nós fomos chamados para servir no mundo e servir o mundo. Aonde nós temos estado, ou aonde eu posso estar, aonde eu tenho ido para ser sal e luz. A ação social aqui nos trouxe várias oportunidades para sermos sal e luz. Mas isso pode começar em casa. E nós temos uma dupla responsabilidade, se dar e se gastar. O texto de 2 Coríntios diz, assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente. Gálatas diz, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. E em 2 Tessalonicenses, nunca se cansem de fazer o bem. Ser sal e luz cansa. A gente fica exposto. Parece que suga a nossa energia. Parece não. É assim. Mas a gente é incentivado a ter ânimo, a ter ousadia e coragem, porque Jesus venceu o mundo. Por isso não se canse de clamar, não se canse de chorar com o Espírito, de poder ser o sal que não se contamina, que foi purificado pelo sangue da cruz. Não se canse de ser a luz que elimina as trevas da alma, não se canse de ser usado por Jesus. Essa é a única maneira de viver a plenitude da vida, já aqui nessa terra. Mais ou menos assim como esse vídeo. Cara focado. Te mete. Lindo, né? Lindo. Não se permita ser sal e luz se não for para trazer salvação, se não for para trazer as pessoas para a luz que é Jesus. Como nós podemos então ser sal e luz? Para concluir, de 2 maneiras: denunciando e apoiando. Denunciando o que não está certo, sendo mais corajosos na condenação do mal. Jesus não disse, vocês são o mel do mundo. Jesus disse, vocês são o sal do mundo. O sal arde por vezes, certo? Nós somos o sal da terra. Nada fica escondido quando a luz entra. O bom e o ruim aparecem. Denuncie o que não está certo. Combata. Faça frente. E apoiando. Apoie o que é bom. Apoie os projetos sociais, os grupos de relacionamento, as boas ideias, as boas iniciativas. Nós somos chamados para melhorar as estruturas
e para transformar a vida das pessoas pelo Evangelho de Cristo. A reforma protestante trouxe acessibilidade à palavra. As igrejas da Inglaterra, no século XIX, deram o passo na abolição da escravatura. As igrejas, ao longo dos anos, criaram e influenciaram escolas, hospitais, universidades, estudos científicos, bibliotecas, política, direitos humanos. Esse é o nosso tempo. É a nossa vez de ser sal e luz nesse mundo. Vocês estão aqui para ser o sal que traz sabor divino à terra. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Que Ele nos dê a graça de salgar essa terra, salgar a vida de quem está perto, e que Ele seja a nossa fonte, para a gente ser luz no mundo, refletindo vida, capaz de eliminar a escuridão da alma. Amém? Durante essa música, faça a tua reflexão sobre ser sal e luz nesse mundo. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Pai, como igreja, nós te louvamos pelo privilégio, pela honra, pela responsabilidade de fazer parte do teu reino, por ter sido incluído no teu reino, como teus filhos, chamados, ó Deus, a fazer parte da história que tu estás escrevendo. Como pintor do mundo, tu estás pintando a história de cada um aqui. E nós somos parte dessa família. Mas, Pai, nós queremos colocar o nosso coração, a nossa vida diante de Ti, dizendo: Senhor, eu entendi, eu reconheço que eu fui chamado para fazer diferença, para denunciar o mal, para apoiar o que é bom, para ser sal e luz nesse mundo. Eu reconheço, Senhor, que eu preciso do Teu Espírito para fazer isso, para cumprir essa boa obra. Deus, toma o meu coração, a minha vida, e que não haja outro propósito, que não haja algo maior, um desejo maior na minha vida,
do que viver os teus planos perfeitos e o teu propósito para aquilo que eu fui criado. E assim, ó Deus, poder salgar o mundo, preservar o mundo da podridão, trazer a luz da vida. Usa-nos, Senhor, que haja consciência nessa nossa oração, que haja responsabilidade para viver o teu reino, conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.